Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Saber Psi. Meu nome é Helena Pinheiro de Vasconcelos e eu estou aqui para continuar uma série de vídeos para falar de crianças e bebês, enfim, tá? Então eu fiz um outro vídeo que eu recomendo, se você não tiver visto, que você possa ver, é o para que os bebês choram, né? Para que serve esse choro? Por que eles choram e para quê? Vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, se você quiser ver mais, tá? Então, eu sou psicóloga, né? E esse vídeo eu gostaria de falar para vocês as consequências do estresse e de situações traumáticas na primeira infância, nas crianças e nos bebês, ok? Então, primeiro eu gostaria de explicar um pouco por que eu quis fazer esse vídeo, né? É muito comum a se atribuir às crianças, primeiro achar que elas não têm estresse, estão super tranquilas, não entendem nada, não estão observando nada, estão lá no mundo, sei lá, paralelo. E isso não é uma verdade, né? As crianças, elas têm a capacidade, sim, de captar, e mais importante, elas captam muito além das palavras, porque como o simbólico ainda está em desenvolvimento, eles captam as energias ali, né? O que ele consegue perceber, a energia, não nada esotérico não, mas assim, o tom da voz, o movimento, a energia corporal, então a criança é capaz de perceber, né? E o bebê também. Então, às vezes as pessoas acham que algumas situações, quando as crianças vêm, né, acontecendo, às vezes colocam elas numa situação como se elas fossem, como eu vou dizer, como se elas fossem uma testemunha inexistente, vamos dizer assim. Então, se coloca como se elas estivessem ali e elas não estivessem nem um pouco hábeis, nem percebendo o que está acontecendo. Isso também não é verdade. A prática, a nossa experiência e a ciência tem mostrado que não é assim. Então, eu vou explicar o porquê disso tudo e como é que isso funciona no cérebro para ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor quais são essas consequências, tá? Então, vamos primeiro. O lobo frontal, o cérebro tem essa parte na frente, tá? Chamada lobo frontal, que é responsável por elaborar os pensamentos, processar as informações, planejar, programar as necessidades que a gente tem, né? Se dar conta e processar as emoções, ok? Então essa é a parte frontal, essa parte aqui inicial, aqui essa pra frente, né? É claro que a gente sabe que essa parte frontal só vai estar mais desenvolvida, totalmente desenvolvida, se é que a gente pode dizer isso, porque sempre estamos aí de processo de reconstrução, né, o tempo todo, mas de desenvolvimento. O desenvolvimento vai até os 24 anos, por isso que hoje se coloca, a neurociência coloca que a adolescência vai até os 24, ok? Então, essa parte da parte frontal do cérebro é muito importante para poder a gente conseguir ter um controle inibitório. Então, assim, eu penso algo, mas eu penso, não vou fazer. Não vou fazer, por quê? Porque isso vai me dar tal consequência, não quero tal resultado, tá? Também me ajuda na memória de trabalho, quer dizer, me ajuda a pensar assim, eu lembro disso, aprendo agora e eu posso fazer logo em seguida alguma coisa. Me dá uma flexibilidade cognitiva porque eu consigo alinhar os pensamentos, então isso é muito importante. Aí o que acontece numa situação de estresse? O que eu tô chamando de situações de estresse? Pessoas gritando, parece meio óbvio, mas é importante dizer. Então, assim, pessoas gritando, brigas, né? Então, no caso, tanto verbais como físicas, violência contra a criança ver violência contra outras pessoas, né? Às vezes televisão, situações violentas na televisão, situações que a criança não pode processar, tá? Então, tanto as intencionais, né, que assim, por maldade ou por falta, enfim, as intencionais, a pessoa faz uma violência intencional, como aquelas que realmente a pessoa não tem, foi alguma coisa traumática que não teve intenção, mas se aconteceu, né? Um caso de um acidente, no caso de uma situação além das nossas vontades, né? O mais grave, claro, é tudo aquilo que persiste, né? Aquilo que dura quanto mais tempo, maior a gravidade nessa área. Então, o que acontece quando a gente tem uma situação de estresse nessa parte? O que acontece com essa parte desse lobo frontal, né?
vai ter um prejuízo no sistema, né? Nesse sistema ali do lobo frontal, né? Então, ele vai decair. Então, a criança, não vai conseguir desenvolver, por exemplo, o controle inibitório, vai ter dificuldade de memória de trabalho, não vai conseguir fazer as coisas, vai ter dificuldade, vai ter maior dificuldade em processar os pensamentos, vai ter maior dificuldade de ser flexível cognitivamente, né? Então, pode aparecer aí déficit cognitivos ou mesmo dificuldade de aprendizado, tá? Então, tudo isso pode acontecer. O que vai acontecer com o hipocampo? O hipocampo é um órgão que está situado no lobo frontal, que está ali dentro, né? Lá dentro. E ele é muito importante para o sistema límbico, quer dizer, o processamento de informações, regular as emoções e a memória de longo prazo, tá? Aquilo que a gente recordar algo que aconteceu anteriormente. Então, o hipocampo é super importante para processamento de emoções. E o que acontece em situação de estresse, né? Estresse contínuo, né? Tem se observado que o hipocampo das crianças diminui de 15 a 20%. Então, diminui consideravelmente, né? E isso vai levar também à dificuldade de aprendizagem, né? E também a dificuldade nesse processamento das emoções. Então, mais uma coisa que vai acontecendo. Na amígdala cerebral, né? Na amígdala cerebral, que é localizada lá no cérebro profundo, né? Ela é muito responsável pelas emoções básicas, medo, raiva, né? Esse tipo de emoções básicas. E pelo instinto de sobrevivência. Então, a amígdala ela é super importante para dar um sinal para a gente quando está em um momento de fuga ou luta, né? Só que o que acontece quando o estresse está alto, né? O que acontece? A amígdala fica superativada. Ela fica superativada. E superativada, ela vai dar uma resposta falsa, vai ter sinais falsos, né? Então, a criança, ela vai ser muito, muito reativa facilmente, ela vai ter, né? Ela sempre vai estar muito elétrica, ela sempre vai ou estar fugindo ou lutando, né? Situações de fuga ou luta, em situações que não precisava. Então, ela pode estar tanto muito paralisada, ou muito agitada, muito nervosa, agressiva, né? Essas coisas do fuga e luta, tudo que a gente pode imaginar. Então, há falso sinal, né, nesse processo, com o estresse. Então, resumindo, numa situação de estresse, a gente tem um déficit, né, um mau processamento, um prejuízo no sistema do lobo frontal, a gente tem uma superativação da amígdala e o hipocampo também fica prejudicado. Então, o que acontece? Ficam crianças reativas, sem função executiva, não consegue executar bem as coisas, não consegue processar, tem pouca memória, tem dificuldade de memória, tem dificuldade de aprendizagem, não consegue contextualizar as coisas, né? E fica com muitas dificuldades, portanto, pode ficar com muita dificuldade de relacionar-se, porque fica com todos esses processamentos aí. Então, como lidar com as emoções, como lidar com os pensamentos, fica super prejudicado. Então, fica a dica, né? A importância de um ambiente sem estresse, ou melhor falando, estresse sempre acontece, mas um acolhimento, uma possibilidade de tá acolhendo essa criança, ou tentar minimizar e processar, porque é claro que nem tudo está perdido numa situação, claro que tem situações que a gente não tem controle, que acontecem de estresse, mas é muito importante que os cuidadores possam, na maneira do possível, claro, né, possam dar suporte, acolhimento, né, para essas crianças, para que também os próprios cuidadores precisam também disso, óbvio, porque para poder cuidar do outro também tem que cuidar de si, para que o cérebro possa se reorganizar, porque a boa notícia é que se a gente resolve esse ambiente, há possibilidade desse cérebro se reorganizar. Quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, melhor para as crianças e para o desenvolvimento, enfim, né, desse ser como um todo. É claro que esse vídeo eu fiz falando do cérebro, né?
que eu sei que a gente não é só o cérebro e a gente é um todo, indissociável. No entanto, às vezes, para falar, eu acho que falando de alguma coisa objetiva nos ajuda a compreender o ser humano de como um todo, né? Muitas vezes eu escuto pessoas falando assim, ah, não, mas eu sofri violência na infância, passei por muita dificuldade, sobrevivi, né, e eu sou assim graças a isso tudo, que ótimo. Bem, que ótimo que a pessoa tenha sobrevivido, que ótimo que a pessoa tenha, né, se reorganizado, se adaptado, isso é muito bom. No entanto, a gente não pode ser negligente e achar que coisa ruim é boa, né? O que causa, tudo que causa algo ruim no nosso organismo, a gente tem que procurar reorganizar para melhorar. Espero que vocês tenham gostado desse canal, desse vídeo, no canal. Curtam, comentem, né? E compartilhem, que dá um joinha se vocês gostaram. E eu espero ver vocês mais em breve. E comentem, por favor, comentem. Eu gosto de comentários para saber e até de sugestões de novos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!